Olá, amigos da TV Câmara, estamos de volta para mais uma entrevista, sempre ouvindo personalidades importantes da nossa cidade, pessoas que ajudaram a construir a Florianópolis, a desenvolver, com grandes lembranças do passado, do presente e, por que não, falar do futuro, porque Floripa caminha para se tornar uma cidade cada vez mais cosmopolita e quem vem de fora é muito bem recebido, mas precisa saber o que aconteceu no passado. Hoje recebendo uma grande figura da comunicação, um jornalista, ele que, né, de casa acompanhou os capítulos do jornalismo esportivo com seu pai e acabou exercendo essa profissão magnífica e continua exercendo, né? Primeiro indo para a universidade, né, se tornando jornalista profissional, passando pelo rádio, pelo jornal, pela televisão, pela universidade. Mas a gente vai contar todos os detalhes aqui. Pai do Tiago, né, que tem 25 anos, Luciano Gonçalves Bittencourt. Ele não gosta que fale do Gonçalves, mas o Gonçalves tem uma importância na sua vida, afinal, é um sobrenome que vem do saudoso Osni Gonçalves, o seu avô, o Liseta, um dos maiores artilheiros da história do futebol catarinense e um dos grandes ídolos da história do Avaí. Luciano, jornalista, foi meu professor da universidade, aprendi muito com ele na Unisul. É um prazer te receber aqui para contar a sua história. Prazer é todo meu, André. Foi um convite muito bacana. Só para fazer uma ressalva, não tenho nada contra o nome Gonçalves, não, tá? Tem o nome de guerra. É que, na verdade, dois nomes são suficientes para a gente construir a trajetória, né? Então eu resolvi colocar Luciano Bittencourt até por conta da sonoridade também, que eu considerava melhor. Teu pai, né? Nimar, que foi um grande artista. Também foi uma referência, assim, para mim desde cedo, né? Porque desde cedo, quando ele ia a campo de futebol, a gente estava junto com ele, né? Eu, meu irmão, minha irmã também, Fernanda, Cristina, que acompanharam também esse processo. Tradicionalmente ia lá carregar os fios de microfone, essas coisas que eram de, assim, de lembrança de infância mesmo, né? Daqui a pouco nós vamos contar tudo isso. Mas já que falamos de infância, eu sempre começo por infância. Como foi a sua em Floripa? Em qual bairro? As lembranças, os amigos, as brincadeiras, a Floripa antiga. Cara, isso é bem interessante porque eu considero que tive uma infância até um pouco fora do script, um pouco fora do normal. Eu me criei, a maior parte da infância e da adolescência foi ali no Banco Redondo, né, no conjunto habitacional do antigo Inocop, né? E ali eu fiz grandes amigos, não só por conta enfim, da nossa proximidade, das brincadeiras, enfim. Mas foi ali que despertou um pouco essa coisa de até a trajetória de comunicação, né? Do Adolfo Conde, né? Sim, a gente assistiu jogos ali, alguns deles até em cima dos eucaliptos, né? Sim. Que era a tradicional forma de assistir aos jogos ali sem precisar entrar no estádio. Mas como criança, a gente sempre tinha alguém que colocava a gente para dentro, sempre assistia os jogos ali, né? Eu, infelizmente, assim, meu avô não conseguia acompanhar porque ele já tinha largado os campos de futebol na época em que eu comecei a, enfim, gostar disso, né? Mas ali naquela região, a gente tinha muitas coisas que eram tradicionais aqui da cidade, né? Boi de mamão, a gente fazia boi de mamão sempre, todo ano, né? Corria pela cidade, né? Com boi de mamão, tudo dentro daquele condomínio. Tudo era criado ali dentro daquele condomínio. Jogos de futebol, campeonatos, a gente organizava campeonatos com times de outros lugares, né? Porque ali tinha um campinho. Era quadrinha, né? Uma quadra que, na verdade... Modesta. Modesta. Eu passei a infância ali, Mas foi, assim, um período muito, mas muito bacana, assim, porque a gente
curtiu a infância até uma idade um pouco mais avançada do que o normal, né? A adolescência até chegou um pouquinho atrasada. Eu estou tentando lembrar aqui quem são os teus amigos ali do prédio da época, porque muitos deles eu conheço, né? E que tinham várias gerações, né? E a gente tinha ali, tinha o Murilo, eu não vou lembrar o sobrenome de todos eles. O Murilo é o irmão do Juninho, não? Não, tinha o Juninho, o Neto. O Neto é irmão do Juninho. Juninho. Neto é irmão do... Tinha o Chico, que era um dos melhores Magrão. o Magrão. Tinha o Calique, o Carlos Henrique, que era também próximo, amigo. O Jerônimo, que depois seguiu a carreira militar, foi policial militar. Vinho, Gerando era meu vizinho. Isso. Essa galera toda é a galera que eu estava imaginando, por isso que eu provoquei a entrevista. É que, cara, era muita gente. O Zé também da esquina. O Zé também. Zé da esquina. Na época, inclusive, eu já tinha saído do condomínio, na época que essa turma mais nova começou a ingressar ali, né? Eu fiquei ali até os 12 anos, 13 anos. Então, assim, eu peguei uma fase mais do início mesmo do condomínio. Eu fui morar nesse condomínio ali, no prédio onde eu morava, o edifício Camboriú. Camboriú é tudo nome de praia. Tinha 3 famílias só morando. Olha só. Ali é tudo... Camboriú, Itajubá, Canasvieira, enfim, né? Até inclusive o presidente da casa, o vereador João Cobalcini, eles conseguiram agora asfaltar a Jade Magalhães, que é aquela grande rua. Exatamente. Faz muito tempo que eu não passo por ali por dentro, né? Sim. Eu passo pela frente praticamente direto, assim, mas ali por dentro, o condomínio agora é fechado. Ele era aberto. Ele era aberto. Agora é fechado, então é mais difícil de fazer visitas ali e tal. E eu não sei se parte da turma ainda mora ali, né? Acho que muita gente já saiu. Alguns. Na verdade, o condomínio ele está numa região estratégica, né, da cidade, e muitas vivências ocorreram, inclusive minha infância, né? O próprio presidente da casa, o vereador João Cobalcini, morou ali, cresceu ali. Mas é uma outra geração, que é depois da minha. Sim. E essa proximidade com o Adolfo Conde fez com que muitas pessoas passassem por ali, né? Sim. Você morou ali com o seu pai, no caso de Neymar Bittencourt, que era radialista esportivo. O Turinho José morou ali, que era radialista esportivo. Sim. Né? Também. O próprio Jute, que foi centroavante do Avaí, ali a filha dele se criou ali. Né? A Renata Maciel, que hoje é modelo, foi modelo. Né? Então a cidade passou por aquele condomínio. E era um condomínio muito, assim, além de ser central, né? Era um condomínio simples, né? Mas era bem central. E a gente, de alguma maneira, cresceu numa região e foi crescendo junto com a gente, né? Então, logo depois sai o Adolfo Conter e entra o Shopping Beira-Mar, que de alguma maneira movimentou bastante ali também, né? Foi uma região que cresceu muito. E eu, toda a minha infância foi ali perto. Eu estudava ali perto, no Colégio Santa Catarina. Sim, também. No Dr. Conde. Depois passei a estudar no Instituto Estadual de Educação. Então, assim, era tudo ali, a gente fazia tudo, era tudo caminhando pela cidade, né? Era um outro tempo, assim. Coincide muito com a minha história, Luciano. A gente foi se conhecer lá na universidade, eu enquanto aluno, você enquanto professor, mas eu tive essa mesma vivência na mesma região e com as mesmas questões, os gostos, né? As convivências. Enfim, tem muita coincidência, não é à toa que o seu avô Nizeta era primo da minha avó e tem toda essa ligação, né? Mas aí é o seguinte, falamos um pouco dessa parte da infância. Eu queria entender, e acho que justifica muito a sua escolha pelo jornalismo. Dentro de casa, seu pai era funcionário público Nimar, mas ele conciliava com o rádio. E aí ali surgiu a paixão pela comunicação? Sim, na verdade a família toda teve esse tipo de proximidade já com o Nizeta, né? Sim. Então, meu pai trabalhou em rádio desde que eu nasci, me lembro, né? Desde que eu me tornei gente, eu me lembro dele
enfim, em estádios de futebol. Mas assim, a paixão pelo esporte mesmo, ela surgiu de várias coisas, né? Uma delas era o incentivo que a gente recebia, né? Tanto por parte do Nizeta quanto do Padre Unimar, de sempre frequentar os estádios de futebol, né? Então a gente sempre ia junto com eles, né? Como eu vou pouco, mas até porque ele não gostava muito de aparecer em público, era uma figura um pouco reservada, assim, né? Mas o pai não, então a gente passou a lidar com esse ambiente do jornalismo esportivo, né? Com bastante frequência. Eu, para ter uma ideia, até um mês antes de fazer o vestibular, o jornalismo não me passava pela cabeça. Eu Olha só. não tinha essa, digamos, vocação, né? Achava que não. Ia fazer engenharia, enfim. E no final das contas acabei mudando de ideia depois de algumas noites assim, pensando no que fazer. Sem influência, inclusive. O pai nunca foi de ter esse tipo de influência, assim. Mas a proximidade tem muito a ver com isso, assim, com o fato de estar acompanhando ele, sempre. Né? E era uma coisa que ele até fazia questão. Quando podia, ele levava a gente para acompanhar não só a jornada esportiva, mas os programas de rádio que, de alguma maneira, ou ele participava ou ele conduzia, né? Alguns eram programas em que ele era um dos participantes, né? Mas não eram responsáveis pela produção, outros não, outros ele era o responsável. Então, no final das contas, o jornalismo esportivo nasceu um pouco disso. E depois na universidade foi uma coisa que acabou sendo mais tranquila. Ao natural. Né? Na época, inclusive, a gente montou com o próprio Áureo, né? O Áureo Moraes, que hoje está lá na coordenação do curso, o Fábio Gadotti e outras figuras que não são conhecidas, algumas até já faleceram, né? A gente montou uma equipe de rádio. E essa equipe de rádio a gente estruturou com microfones que funcionavam em frequência modulada. Sim. E eram todos sem fio, né? Então era um negócio que os próprios jogadores, quando a gente entrava em campo para fazer entrevista, ficavam meio assim, porque achavam que era algum tipo de pegadinha ou brincadeira, porque não tinha ninguém usando esse tipo de tecnologia na época, né? E a gente fez isso porque não tinha uma rádio estruturada, e para ter uma rádio estruturada precisava de uma série de aparatos legais que a gente não tinha, né? Concessões. Exatamente. Então ali o alcance era só dentro do estádio mesmo, tinha um alcance bem curto, né? E só para cada jogo a gente tinha um dial diferente que a gente anunciava no dia do jogo mesmo. Boca a boca. Boca a boca, surpreendentemente, até a gente chegou a ter uma certa audiência, assim, foi bem... Isso foi o que? Ali nos anos 80, né? Isso foi em 85, 86. Na Ressacada e no Scarpelli. A gente ia todo final de semana, né? Meio de semana não dava por causa das aulas e tal, mas final de semana, todo final de semana, durante 6, 7 meses, a gente passou a frequentar o estádio de futebol, onde tinha jogo aqui, né? Geralmente, quando tinha jogo no Scarpelli, não tinha na Ressacada em função de um rodízio, né? E nós chegamos aí a um jogo do Campeonato Brasileiro em Joinville Corinthians. Seria uma experimentação lá, uma brincadeira lá. Quem incentivou isso foi o Paulo Brito, que era professor da universidade. E também a gente contou muito com a ajuda do JB Teles. Do Teles. O Teles chegou a nos dar uma carteira transitória da SESC para poder ter acesso, né, aos campos, assim, aos gramados. Foi muito bacana a experiência. Durou pouco tempo, mas foi uma experiência bem intensiva. E foi ali que, de uma certa maneira, a coisa engrenou para o jornalismo esportivo. Mas aí, em seguida, tu foste para Guarujá ou já estavas confirmado? Não, ali eu já estava. Na Guarujá? Eu cheguei a trabalhar na Guarujá como a gente chamava de auxiliar de plantão, né?
enquanto tinha alguém no estúdio para dar as informações atualizadas, né? Dos gols, dos jogos em outras regiões, enfim. Eu ficava numa salinha lá com rádios, TVs, enfim, telex, acompanhando tudo. Guiando também, né? Exatamente. Eu peguei essa fase aí ainda do plantão esportivo. Sim. E ligava, quanto é que tá o jogo aí? Aham. Okay. Foi uma experiência bacana também. Foi curta, não foi uma experiência longa. Durou mais ou menos isso. Chegou, acho que é 1 ano. E aí depois, aí sim, recebi a oportunidade de ir para o Jornal Estado. Através do Carlos Stegman, o Carlão, que foi quem me procurou. A gente já se conhecia lá de cobrir jogos, né? Eu fazia algumas reportagens também como setorista no Avaí, para a Rádio Guarujá. E aí ele acabou me convidando para ir para o Jornal Estado. E ali eu fiquei 7 anos ali. Entrei em 85 no Jornal Estado e depois fui para a RBS TV. Pois é, mas aí como foi essa transição? Em casa, acompanhando o rádio com o pai, nos estádios também, começando pela Guarujá, auxiliando uma experimentação de rádio que você relatou. E aí você sai da mídia eletrônica e vai para o jornal impresso. É diferente, é muito diferente. Bem diferente. Foi, inclusive, um aprendizado, porque eu estava ainda em curso na universidade. Sim. Então, eu ainda estava estudando, ainda estava aprendendo, conhecendo a profissão. Era uma coisa um pouco, né? O que eu conhecia da profissão era da vivência com o pai e com os colegas, né, de rádio. Só que, assim, a universidade, ela abriu um pouco a perspectiva, né? Então, sempre que tinha oportunidade para a gente fazer algum tipo de trabalho, né, mesmo trabalho assim, como aprendiz mesmo, né, não remunerado, enfim, a gente de alguma forma se propunha, né? Então, a ida para o Jornal Estado, ela foi em função de algumas experiências nessa área. Eu não estava totalmente alheio à produção noticiosa em jornal, por exemplo, né? Já tinha tido algumas experiências, não tão significativas quanto a do rádio. Mas o Jornal Estado estava passando por uma transição naquela época, né? Uma transição bem significativa até, né? O Diário Catarinense estava recém chegando aqui. A redação do Jornal Estado perdeu muita gente, então abriu muita oportunidade, né? E em função disso, o próprio jornal acabou servindo como uma escola para o pessoal que estava iniciando, né, sua carreira aqui, em função desse campo que se abriu, né? Era uma época completamente diferente de hoje, que, enfim, o mercado ele é um pouco mais disputado, mais concorrido, né? Naquela época a gente tinha ainda 40 anos isso. Tinha uma certa abertura aqui. E a UFSC sempre teve uma tradição de alguma forma, se envolver um pouco com essa produção local, né? Então, nesse aspecto, a ida para o Jornal do Estado foi essencial. A única coisa que eu, de alguma forma, lamento, né, da minha trajetória é que, como era um período muito, digamos assim, intenso e dinâmico em função das mudanças todas no mercado, eu acabei saindo da rua, né? Eu acabei saindo da reportagem muito cedo. Que é a grande chave do jornalismo. É a grande escola. A grande escola. É a grande escola. Na verdade, assim, o jornalismo é na rua. Não tem como ser diferente. O jornalismo é esse negócio de conversar com as pessoas, enfim, né? Compreender onde a gente mora, onde a gente vive, enfim. E eu acabei indo para a redação trabalhar como editor, né? Editor de esportes. Isso foi muito cedo, eu tinha 20 anos. Então eu acabei perdendo um pouco esse time da reportagem. Eu só vim recuperar isso depois com a RBS TV, né? Mas isso já há algum tempo adiante. Cheguei a trabalhar como repórter especial no Jornal do Estado também. A gente fazia muitas coberturas de jogos abertos na época, né? Que eram
eram também diferentes. A gente A passava cobertura era muito focada no jogo. focada nos jogos abertos e a gente passava praticamente o período da competição, a gente passava na cidade que, né, e era uma equipe relativamente grande, né? Se montava quase não, era uma mini redação que se montava lá, né? Com toda a estrutura para, de alguma forma, mandar as informações por escrito, naquela época que não tem a ver com hoje, né? Naquela época Era muito difícil. tinha que ir para o correio para digitar e mandar para o telex, né? Não era Que fácil. era uma outra coisa. Mas assim, essa experiência, ela foi gradativa e bastante profunda porque o jornal Estado acabou se transformando nesse período, né? A ponto de a gente ter digamos, um vácuo, né? Justamente no momento em que a concorrência com o Diário Catarinense ficou mais acirrada, né? Foi um período em que as escolhas editoriais que o Jornal Estado fez, de alguma forma não conseguiram dar sustentação, né? Que o jornal precisava, em termos de, enfim, faturamento, assinaturas, né? E esse período foi muito marcante, porque é um período de transição da mídia impressa, né? O Jornal Estado, com praticamente 70 anos de vida, Sim. né? Um jornal que cobriu a Guerra do Contestado, que surgiu lá atrás, enfrentando uma concorrência direta que vem com modernidade, né? E um era standard e o outro era Sim. tabloide, Sim. né? A gente lembra dos agentes de venda de jornal na rua, no bairro, né? Ele tava o Estador, Diário, né? Sim. E dá saudade porque já a mídia impressa tá praticamente falida, né? Tá, na verdade é difícil, né, para um veículo impresso se sustentar com, digamos, com a facilidade tecnológica que tem hoje de entregar informação para as pessoas, né? Mas ainda assim eu acho, até fazendo um recorte aqui, ainda assim eu acho, é uma sensação minha, algo que até mereceria um estudo, né? Eu acho que na época teve nesse período de transição algumas decisões que foram tomadas que acabaram tirando a característica do Jornal Estado, digamos, na época, né? Que mantinha a característica do impresso como tradicionalmente até o público aqui estava acostumado. Sim. Então, assim, o jornal acabou aderindo muito facilmente a uma concorrência na disputa pela tecnologia e não pela produção jornalística, né? O que eu quero dizer? Bom, o jornal O Estado começou a botar cor na capa. Para o Diário Catarinense, não era barato, mas a própria rotativa deles era capaz, né? Agora, na questão, digamos, da produção jornalística, né? O jornal O Estado, especificamente, acabou encarecendo demais a sua produção para acompanhar a tecnologia que o diário trouxe, né? E a gente tinha a sensação na época, parte da redação, minha sensação na época, de que se o jornal tivesse mantido a sua característica, né, de preto e branco, Sua identidade. standard, né, buscando informações mais locais, mais aprofundadas, enfim, talvez tivesse, não sei se a concorrência seria duradoura, mas talvez tivesse sobrevivido mais tempo, né? É uma pena, né? O Jornal Estado deixar de existir por tudo que ele escreveu. Com certeza. Ainda temos aí na hemeroteca a oportunidade de ver a história escrita pelo jornal, Sim. mas de fato saiu de cena, né? É uma pena. O IND aí hoje faz até um papel parecido com o Jornal Estado, com uma característica mais regional, né? Com identidades, tem matérias interessantes, reportagens interessantes, mas tudo mudou. E aí como foi, Luciano, essa transição da tua trajetória, da experiência no Jornal Estado para a televisão? A televisão era um grande filão, né? Era o veículo que envaidecia todo mundo, né? Trabalhar na comunicação, seja no rádio, na TV ou no jornal, tem o valor, né? Tem o orgulho, a satisfação jornalística. Mas a televisão ela tinha essa vaidade, essa popularidade que
que a gente via nas ruas, nos lugares, né? Como foi tudo isso? Pois é, André, esse foi, talvez assim, da transição do rádio para o jornal, talvez não tivesse, talvez não teve tanto impacto quanto o do jornal para a televisão, né? É porque a televisão, dentro da minha perspectiva, era o único meio em que eu não me via trabalhando, em hipótese alguma. É porque a minha característica, assim, eu sou mais de produção, de cozinha, de bastidor, né? Então, no jornalismo impresso, às vezes até é interessante estar num lugar, as pessoas vão te conhecerem, né? Tu consegue observar, consegue por estar presente e tal, mas quando eu comecei a trabalhar na TV, era assim, a gente ia fazer as pautas, cara, chegava chegando, era um troço mesmo que a gente não quisesse, Sim. né? E nunca foi a minha praia, né? Eu, inclusive, quando fui para a TV, uma das coisas que eu tinha tentado negociar era trabalhar na produção, né? Mas, na época, a editoria de esportes lá era uma editoria bem enxuta, né? Era o Carlos Vanderlei que coordenava, o Carlos Eduardo Lino, que era um dos repórteres, né? O Marcos Orix, que era o apresentador, né? E tinha algumas outras pessoas que depois logo saíram, assim. Quando eu entrei mesmo para valer, eram só nós 4 ali, trabalhando. Então... Sem mulher, né? Sem mulher. Tem mulher, o que era uma coisa, inclusive, ruim, mas era uma época ainda em transição, né? Eram poucas mulheres trabalhando em jornalismo esportivo ainda naquela época, por incrível que pareça, aqui, né? E aí, quando eu trabalhava, era mais na ideia do esporte amador, né? Trabalhava não com futebol, trabalhava com outras, né? Ainda bem que isso mudou, né? Mas a questão lá é que não deu para ficar só na produção, como eu desejava e eu gostaria. Eu tive que ir pro vídeo, né? E aí tive que me adaptar a essa circunstância. Confesso que não foi assim não foi uma coisa muito espontânea da minha parte, né? Tive bastante dificuldade até de lidar com essa coisa da câmera e tal. O Carlos Vanderlei, na época, foi quem me ajudou bastante nisso, né? E o próprio Carlos Eduardo Lino também. O Lino já era um grande... Já. E, na verdade, o Carlos Eduardo Lino sempre foi uma referência aqui. Sim. Né? Sempre foi uma referência em termos de produção, inclusive televisiva e tal, né? Só que, assim, ali a gente teve também várias oportunidades, porque tinha uma relação muito próxima e forte com a Rede Globo. Então, Afiliada, né? mas aqui em Florianópolis, pela própria característica construída pelo Vanderlei e pelo Carlos Eduardo antes de eu chegar lá, antes de eu entrar na equipe, a equipe da Globo tinha uma confiança enorme aqui. Entendi. Então, quando tinha qualquer competição nacional para cá, era raro eles mandarem repórteres, eles contavam com a gente aqui. Em função dessa confiança, né? Isso não era comum em todas as praças, né? Especialmente as mais interioranas, assim. Sim. Eu me lembro que foi nessa época aí que o Criciúma foi campeão da Copa do Brasil. Isso, exatamente. Reportagens feitas pelo Carlos Eduardo. O Carlos Eduardo chegou aí para fora, acompanhando o time na Libertadores depois, né? 92. Então, assim, foi um período em que a televisão aqui, a própria RBS teve, no campo esportivo, né? A gente teve bastante espaço, bastante destaque, assim, né? Só que foi um período que eu custei para me adaptar. E logo que eu tive a oportunidade, eu resolvi sair. Fiquei 4 anos na RBS TV, né? Fiz muitos amigos lá, mas não cheguei a constituir uma ideia de projeção de carreira na televisão. Mas é uma grande escola, né? A RBS é uma grande escola. Sim, foi excelente escola, né? Inclusive, sim, não só pela equipe, tinha uma equipe muito qualificada lá, e não só no esporte, a equipe de jornalismo era muito qualificada, né? Hoje ainda mas é diferente hoje a produção, né? Local ela é um pouco diferente, né?
Então, assim, naquela época, aí uma visão minha particular, mas naquela época eu achava que o jornalismo era mais produtivo, em termos de jornalismo, né? Hoje, às vezes, assim, eu acompanho programas esportivos, não tanto quanto eu gostaria, mas às vezes eu acho um pouco, como é que eu vou dizer? Engessado? Não, eu acho o contrário, eu acho relaxado demais, assim, acho muito brincalhão, muito divertido, muito, né? Sei que é uma linguagem que se adaptou a um tipo de público e tal, mas às vezes eu sinto que o jornalismo perde um pouco de característica, né, quando entra nessa linha. E naquela época a produção da TV era um pouco mais centrada mesmo na informação, era um pouco mais vocacionada para estruturar assim programas que de alguma forma fossem mais informativos do que de entretenimento, no meu ponto de vista. Mudou muito, né? Ô, Luciano, e aí, pode tomar tua aguinha, que eu sei que tinha que tomar aí. Não, eu tô tomando aqui. E aí, quando você toma a decisão de sair da RBS, vem um novo desafio e é montar uma empresa. Na verdade, a empresa surgiu em paralelo, foi concomitante. Foi até interessante porque não existia isso aqui, não existia monitoramento de informação de televisão, né? Monitoramento de informação pública, de jornais, enfim. Não existia isso aqui. A gente já tinha... Quem acompanhou isso de perto foi o Carlos Eduardo, ele que esteve, inclusive, em São Paulo, Rio, conversando com empresas que já existiam lá nessa natureza, né? E a gente resolveu estruturar aqui uma proposta que era acompanhar, gravar todos os programas jornalísticos, né, de televisão e oferecer esse monitoramento para quem quisesse, de alguma forma, enfim, pegar o seu material, ver a sua entrevista, que não tinha tido oportunidade. Mídia impressa também, né? A mídia impressa veio depois. Depois, né? O rádio também veio depois. Rádio veio depois. Primeiro foi televisão. Primeiro foi Tanto a é que o nome TV. da empresa era TV Clipagem. TV Clipagem, exatamente. E era um processo que surgiu justamente pelo fato de se identificar a demanda lá na RBS de muita gente ir lá procurar o material que tinha sido, enfim, tinha ido ao ar, né? E a TV não tinha estrutura para lidar com isso e nem tinha interesse em... Arquivava uma coisa ou outra, ou resumos. Até assim, o arquivamento até fazia, mas o problema era ter que dispor de uma equipe para toda hora estar gravando materiais para quem fosse lá pedir, né? Eles faziam isso para, enfim, espectadores mais chegados e tal, né? Gente que, de alguma maneira, era personalidade aqui na cidade, enfim. Então, isso acabou trazendo um pouco de transtorno, né, nesse processo. E aí a ideia de montar a clipagem foi justamente essa. Só que, no nosso caso, não era só gravar o material para disponibilizar para as pessoas, né? A gente, na verdade, montou um banco de dados com as informações, né? A gente chegou a ter, inclusive, relatórios de análise de mídia espontânea, né? De retorno de imagem, né, para empresas a partir de programas jornalísticos que, na verdade, não envolvem o pagamento de publicidade, coisas do gênero, né? Então a gente chegou a ter um serviço que foi muito bem recebido, assim, por conta dessa questão. E depois, para a gente conseguir cobrir o estado de Santa Catarina, porque a ideia não era expandir para o país, né? Mas ter regionalidade aqui em Santa Catarina, a gente acabou fazendo parcerias, né, com colegas jornalistas que instituíram lá a TV Clipagem regional, né, com base na tecnologia que a gente tinha desenvolvido, né? Então a ideia foi, na verdade, não era bem uma franquia, era quase como uma parceria, né? A gente oferecia estrutura, eles montavam um negócio local, chegaram a desenvolver a empresa lá. E a gente fazia troca e intercâmbio de materiais. Né?
Então, foi uma coisa que cresceu até o momento em que, enfim, chegou a internet, teve outras facilidades para esse tipo de acesso e tal, né? A empresa teve que se reformular nesse sentido, né? Pois é, e hoje, muito embora a gente tenha acesso a informações, conteúdos, mas volta e meia tem pessoas que, pô, eu queria ver aquilo lá e tal, então, né? É esse. E, e aí essa empresa teve a clipagem, você, Carlos Eduardo Lino e Carlos Vanderlei, né? Eu, Carlos Vanderlei que não está mais aqui entre nós. isso. É, Figura brilhante. aí cara, um amigo sensacional, assim. Era o tipo do cara que, enfim, estava sempre próximo, sempre junto, né? É, essa fase foi uma fase muito boa, porque, enfim, a gente constituiu uma relação bem próxima, né? Os três, não só os três sócios, mas, enfim, é toda uma equipe lá, né? Que passou ali. A gente deve ter trabalhado com a gente ali. Não era uma empresa grande, mas 35 pessoas, né? Ao longo do período, com entradas e saídas, né? De pessoal. O Adalberto Kliser, por exemplo, que hoje é uma Sim. referência na área de história, no jornalismo Pesquisa. esportivo e de pesquisa, enfim, foi um dos parceiros lá, trabalhou com a gente na clipagem, né? Chegou até a montar uma estrutura de um negócio nessa linha. Então, foi uma fase bem bacana. Só que chegou um momento em que também a gente percebeu que, em função enfim, do avanço da tecnologia, né, a empresa acabou se estagnando um pouco. E aí, o Carlos Vanderlei é quem acabou tocando isso adiante, né? Carlos Eduardo também foi para São Paulo, viu? Para São Paulo, eu deixei, fui para a universidade, e o Carlos Vanderlei continuou tocando a proposta, até, infelizmente, vir a falecer, né? Aí a tua vida, hoje com 58, a gente chegando até a TV Clipagem, entra em cena a universidade, o Unisul, que fica por 20 anos na tua vida. Foi lá que a gente se conheceu e eu queria contar bastante sobre isso, porque era um desafio, né? Foi um desafio para ti, ser Foi, professor universitário. foi. Também não estava nos planos isso, né? A ideia era continuar com a empresa, mas em um determinado momento o Rômulo Coelho, né? Saudoso Rômulo, precisou de alguém para dar aula de rádio na universidade. E aí ele contactou o Carlos Eduardo Lino. O Cacau, ele considerou que ele não tinha uma vocação para professor. E aí perguntou se eu estava disposto, se eu topava, né? E eu falei, cara, vai ser um desafio que eu particularmente não tinha imaginado, mas gostei da ideia. Sim. Em uma conversa com o Rômulo, participei de uma primeira reunião de planejamento pedagógico lá na Unisul, e dali eu entrei. Isso foi em 99, né? O ano que eu entrei na Unisul. Então, a primeira turma para quem eu dei aula, né, foi nesse ano, né? E era a quarta fase, se não me engano. Acho que é a primeira turma da Unisul. Isso, a primeira turma da Era a Unisul. terceira ou a quarta, não me lembro, acho que é a terceira. Então, em um certo sentido, assim, foi um baque, teve um impacto, assim, para mim, porque, né, comecei a ter que lidar com coisas que não eram muito habituais, né? Eu nunca tinha... O Romulo também dava aula, né? Sim, o Rômulo dava aula, mas eles precisavam de um outro professor para outra cadeira. para que ele não precisasse dar aula em 2 semestres seguidos, né? Para a mesma turma. Foi bacana, e não só isso, né? Acabou me despertando outras coisas que eu não tinha. Acho que o Carlos Eduardo tinha realmente razão. Houve uma visão até que eu não tive, né? A meu respeito. E acabei me dedicando mais do que eu imaginava, né? A ponto, inclusive, de chegar um momento eu ter que decidir
ficar na universidade exclusivamente, sem outro tipo Outras de atividades. atividade. E aí, por isso, eu tive que deixar a TV Clipagem, né, nesse período. Ali por 2002, por aí, né? E dali para frente, né, além de professor, acabei assumindo a coordenação do curso por um período, né, curso de comunicação. Na época que eu assumi o curso de comunicação, ele era composto por jornalismo, publicidade e cinema, Me lembro disso. né? Me lembro disso. Depois o cinema saiu, O cinema desmembrou, passou a lidar com outra. tinham cadeiras que valiam para os 3 cursos, eu me lembro disso. Tinha. Mais jornalismo e publicidade. Isso, jornalismo e publicidade eram praticamente integrados, né? E uma parte do curso que era exclusiva, mas boa parte tinha matérias que de alguma maneira aproximavam os 2 cursos, né? Depois disso, o cinema era menos, e por conta disso até o cinema acabou depois saindo, montando uma estrutura própria, né, de Se coordenação. eu não me engano, foi o primeiro curso de cinema que nós fizemos. Foi o primeiro curso de cinema. Quem, de alguma maneira, conduziu o projeto, se não me engano, foi o Zeca Pires com o Chico Faganello, se não me engano. Sim, foi isso mesmo. Né? E a batuta era do Sardá, né? Valderino Sardá, que era o coordenador geral. Coordenador na época. Né? Quantos nomes passaram por ti, né? Cara, esses dias eu fui fazer um cálculo, assim, básico, né? Desses 20 anos. São mais de 1.200 alunos, cara. É uma coisa que, assim, pode parecer pouco, mas marca, cara. Marca porque até hoje, todo lugar que eu vou, tem gente que eu conheço em função do convívio em sala de aula, né? E muitos foram pro microfone, pro rádio, pra televisão. Sim. Quando eu entrei no curso, como professor, o curso de jornalismo na Unisul, o curso de comunicação, jornalismo não, o curso de comunicação na Unisul tinha 1.200 alunos. O curso inteiro, né? Foi uma fase Muitas mulheres. Muitas mulheres. Sim. Minha turma tinha muitas mulheres. E hoje ainda tem uma característica assim, as turmas são mistas, né? Obviamente, mas tem uma população feminina bastante grande no processo de formação na área de E jornalismo. nesse período aí que eu entrei e que você entrou também como professor, era uma época em que a gente só olhava para jornal, rádio e televisão. Uhum. A assessoria de imprensa estava começando. Sim. Né? Hoje é diferente. É diferente. Hoje é diferente. Hoje é diferente. Hoje tem ainda mais coisas que estão se inserindo no processo de formação. Né? Uma delas é a ideia do empreendedorismo, né? Porque no processo de comunicação hoje dificilmente tu consegue projetar uma carreira só pensando em trabalhar em veículos de comunicação. Na época, eu me lembro que a RBS não permitia que você tivesse outro vínculo empregatício. Sim. As concorrentes permitiam, e aí a gente se virava para ganhar um troco a mais. Isso. Hoje está muito mais aberto, muito mais flexível. E hoje também, assim, acho que as oportunidades também estão se abrindo, né? É uma outra questão, assim, que para a comunicação, para o bem e para o mal, né? Porque quando se diversifica demais, né? Às vezes acaba perdendo a característica um pouco de mercado, né? Ele acaba se diversificando tanto que tu já não consegue mais reconhecer o que é uma coisa e o que é outra, né? Mas eu acho que tem muitas oportunidades começando a surgir, né, que de alguma forma já estão transformando, mas vão transformar ainda muito mais digamos assim, o espaço de atuação, né, e a gente como profissional de comunicação vai ter, né? Então, além de empreendedorismo, por exemplo, a ideia de trabalhar com programação já é algo que está começando a ser discutido dentro dos currículos, né? Então, existe uma diversificação muito grande para aproximar o jornalismo de áreas que ajudem, né, quem está se formando
a constituir um caminho um pouco mais, digamos, próprio, né? E não só dependente de veículos tradicionais. Eu me lembro de uma fala tua, lá na universidade, e aconteceu comigo, porque eu acredito que a trajetória que eu escolhi é muito dinâmica. E eu lembro disso como se fosse ontem. Olha só. É bom sempre a gente diversificar o nosso caminho, não ficar muito tempo num lugar só. Isso eu não me esqueço. E aconteceu comigo na profissão. Eu nunca fiquei numa empresa ou num vínculo profissional muito longo, sabe? Sempre passando por mudanças, por transformações. E eu acho que a gente aprende muito dessa forma, né? Porque chega uma hora que você acha que já fez o que tinha que fazer, né? Até contraditoriamente, você ficou 20 anos na universidade, né? Mas é isso. O que que significa isso? Então, a universidade acabou para mim tendo um outro tipo de característica, porque mesmo tendo um vínculo muito longo com a instituição, minhas atividades na instituição foram muito diversificadas. Sim. Eu não fiquei 20 anos dando aula. Fazendo a mesma coisa. Então, dar aula, inclusive, teve um determinado período que eu acabei saindo da sala de aula por conta de outras atividades, de outros projetos que acabaram surgindo na universidade, né? Eu trabalhei muito com produção de currículo, né, com estudo de projetos acadêmicos, projetos de ensino, projetos que de pesquisa nem tanto, mas projetos que de alguma forma propunham uma certa mudança na hierarquia e na estrutura da universidade, né? Isso não foi uma coisa muito simples e nem tudo se efetivou, né? Mas eu me envolvi com grupos muito bacanas, assim, de trabalhos nessa área, né? Então, a aula de jornalismo passou a ser mais uma atividade dentro da instituição. Sim. E isso acabou, enfim, criando para mim espaços que justificaram ficar mais tempo lá, né? Mas se fosse só para dar aula mesmo, ia ser difícil aguentar tanto tempo, né? Não por conta da sala de aula, era muito bacana. Até hoje eu sinto falta disso, sinto saudade disso. Apesar de o momento ser completamente diferente. Mas é muito mais pelo fato de que, às vezes, eu passei a sentir que o tipo de contribuição que eu podia dar já não era tão, digamos, adequado ao minha perspectiva. Então, É uma eu autocrítica. acabei deixando a aula por conta disso, né? E também por conta de que na universidade, como ela mudou a sua estrutura administrativa, né? Essas atividades que eu exercia fora da sala de aula, elas deixariam de existir. Então, nesse caso, para mim, não fazia sentido só ficar em sala de aula, né? Enfim, tem lá um fundinho de arrependimento no sentido de não ter pelo menos mantido o vínculo com a sala de aula, que eu acho que era um ponto assim que me fazia bem, assim, né? Porque te dá uma perspectiva, As relações humanas, né? Eu acho que fala até o TI. gente com visão nova, gente A gente aprende o tempo todo. era muito bacana, assim, isso dá saudade. Mas o vínculo com a universidade foi muito mais por conta desses projetos alternativos que foram surgindo, né, e não só a questão da sala de aula. E aí, a tua vida muda de novo e sai de cena na universidade. Saí de cena na universidade. O quê? Cansou? Essa foi uma das coisas, né, cansei mais Da rotina. de ter que construir novamente uma série de caminhos que já estavam, no meu ponto de vista, já estavam sedimentados, né? Para mim, né? Como perspectiva. Então as mudanças de gestão em universidade, elas não são assim simples de lidar. E eu resolvi que era o momento de deixar, né? E a partir disso eu comecei a investir em um negócio próprio, né?
e ainda está numa fase de maturação, né? Então, hoje eu tenho uma empresa na qual a produção jornalística, né, a apuração jornalística, essa coisa de investigar, isso é acrescentado, né, à produção de relatórios mais específicos, não a produção de reportagens que tradicionalmente são, né, então Algo mais científico. é mais científico e mais focado em situações de mercado, né? Então, a gente não faz pesquisa de mercado, no sentido literal, né? Mas a gente utiliza o que existe de pesquisa de mercado para projetar tendências e fazer apurações jornalísticas para entender, com entrevistas, né, elaboradas. Assim. Um exemplo. Vou te dar um exemplo que é mais recente, né? Uma empresa que estava procurando, estava projetando produzir uma plataforma digital, né, para a área de equipamentos médicos, hospitalares, enfim, precisava entender o cenário onde estava entrando. E foi aí que a gente passou a... Estuda-se o mercado. Isso. Então, não só o mercado, mas entender o próprio segmento, o próprio setor, né? Onde ele pode agir. Onde pode agir, que dificuldades já existem, né? Então, tem toda uma área que a gente se apropria um pouco da área de pesquisa de mercado, né? Fazendo benchmark, coisas dessa natureza, mas a gente não produz isso efetivamente. A gente se aproveita das pesquisas de produções que já estão feitas, né? Então, a gente acaba elaborando um relatório que é uma leitura mais, digamos assim, um leque mais abrangente, né, de interpretação, né, para entender não é só o foco daquela empresa, mas o horizonte que a empresa teria, por exemplo. E nessa nova fase da tua vida, existe uma equipe. Com várias linhas de pensamento ou é só o Luciano sozinho? Não, hoje somos eu e a Daniela Guerra. Professora Daniela Professora Guerra. Daniela Guerra, né? Hoje a gente trabalha em conjunto, né? E eventualmente quando precisa de uma equipe, daí, né, a gente estrutura a equipe. Mas basicamente eu e ela trabalhamos juntos e full time nesse processo, né? Já é uma continuidade dos processos da Unisul, dos trabalhos. A gente não tem como largar essas coisas, né, André? A gente não tem. Sempre tem uma relação que a gente acaba estabelecendo e acaba mantendo em função disso, né? Bacana demais. O fato de eu estar aqui, por exemplo, tem a ver com isso, né? Não, mas tem a tua história, né? Aqui, sim, mas a história, na verdade, é assim, até para os nossos telespectadores entenderem, eu não tenho nenhum produtor que marca as entrevistas para mim. Sim. O que eu faço? Eu encontro as pessoas e convido. Eu te encontrei na solenidade de 102 anos do Avaí e te trouxe aqui. E é assim, o jornalismo é na rua. Exatamente. Eu encontro a pessoa na rua e trago para o estúdio para contar a história dela, né? Tem as histórias pessoais, profissionais, mas essa é a grande satisfação do jornalista. E poder estar andando pela rua, observar um fato, um acontecimento, um personagem, né? E contar e desmembrar tudo isso aqui. Ô Luciano, e assim, fugindo um pouco dessa tua... né? A gente sabe que você tem uma carreira, uma história, uma facilidade que se provou na academia, tem um timbre de voz contínuo. Eu estava prestando atenção aqui na tua fala, e eu aprendi muito contigo. Eu lembro que falavas da questão de sotaque, eu não consegui perder o sotaque, mas não tem jeito, né? Mas a tua voz tem um tom contínuo, né? E poucos têm isso. Eu queria saber assim, né? Eu estou contextualizando nesse sentido, eu te vejo, né, na tua postura, na tua conduta, uma formalidade, né? Uma formalidade profissional, como professor, como líder de projetos, enfim. Mas eu queria saber o seguinte, e a vida do Luciano fora do profissional, do jornalismo, do empresarial? O que o Luciano gosta de fazer, o que ele faz, o que ele tem a dizer sobre a Floripa, sobre os amigos, enfim. Faz parte do programa essa questão. Legal, muito legal. Cara, assim, hoje
eu sempre tive uma, digamos, uma válvula de escape. Eu sempre considerei uma válvula de escape, né? E é a música. Sim. Então, ao longo de muito tempo, eu mantive, assim, um vínculo com apresentações, né, musicais, Banda, né? Era uma banda? bandas. Banda. Hoje tem uma, Ah. inclusive com o meu filho, né? A minha esposa, a Mona, é uma das, digamos, promoters do processo. E essa é uma coisa que acabou permanecendo, né? Legal. Então, tive várias mudanças no sentido da trajetória profissional, enfim, mas o que sempre me acompanhou ao longo dessas mudanças foi a música, né? Então, bandas diferentes, Rock. com amigos diferentes. O meu estilo é mais esse, rock, música popular brasileira, Sim. né? Um pouco de pop, assim, tem, né? Mas como é uma apresentação que a gente faz às vezes em bares, às vezes em locais de transição de público que vai para se entreter e coisas assim, a gente acaba diversificando um pouco o repertório, né? Mas isso também me manteve, assim, manteve vínculos com pessoas, né, Amigos sociais, né? que até hoje, né, a gente ainda mantém assim uma proximidade em termos né, no dia lá dos 102 anos do Avaí, na homenagem lá ao Nizeta, ao Mirinho e ao Cavalazzi, que a gente se encontrou, o Paulo, que era quem estava lá botando o som, né, foi um parceiro de música, assim, também, né? Então, a gente acaba, cada um na sua área profissional ali, e a gente acaba se Bem, encontrando. isso na vida é preciso, né? Pra gente equilibrar. Só Preciso. trabalhar, só se estressar também não dá, né? Tem que ter prazeres. Esse eu acho que assim, em termos de hobby, foi o que me manteve, assim, o que eu mantive durante mais tempo, né? E ainda continuo, gosto muito desse tipo de coisa. Eu hoje ando menos pela cidade do que eu gostaria, né? Em função dessa escolha agora profissional, a gente acaba produção de relatório é uma coisa que acaba deixando a gente em casa. Em casa. Né? E hoje Em hoje é casa possível, né, fazer isso, né? é possível, e hoje eu diria que para alguns casos é até o ideal, Exato. porque tu economiza tempo numa série de outras coisas, deslocamento, enfim, né? Mas isso para um tipo de produção como essa que eu estou falando, né? Tem determinadas atividades que não dá para fazer. Então, eu circulo pouco hoje pela cidade. Eu moro no Monte Verde. No Monte Moro Verde. perto do Floripa Shopping ali, né? Uma coisa que a gente faz frequentemente, eu e a minha esposa, é um final de semana pegar o ônibus ali e ir até o centro da cidade, mercado público, né? Não andam mais de ônibus, né? Não andam mais de ônibus. É vida. É vida. Exatamente. O jornalista tem muito essa percepção. É nessa andança, é nesse detalhe peculiar que a gente conhece pessoas, histórias. Né? Exato. E hoje, cara, assim, assim, é bem tranquilo. Naquela região onde eu moro, pelo menos, é muito tranquilo, assim, pegar ônibus ali e ir para qualquer lugar. Eu estive lá outro dia, eu nasci ali, na verdade, né? Eu nasci, fui morar no Monte Verde, na casa que a minha avó emprestou para meu pai, e aí com 2 anos eu fui para o Morro do Céu. Então eu tenho uma memória muito afetiva pelo Monte Verde. Sim. A casa existe ainda lá na rua da Embuia, sabe? Então, quando falasse Monte Verde, mexe com o coração. Cara, é um bairro que eu, assim, também eu moro lá há 3 anos só. A maior parte do tempo eu morei em Coqueiros, né? Depois pro Cobrasol e agora no Monte Verde. E ali é uma região que, cara, difícil tu pensar, imaginar sair dali, né? Claro que tudo pode acontecer, mas eu digo, assim, um outro bairro. Essa é outra coisa também que eu acho mágico aqui na ilha.
independente do lugar para onde tu vai, Ah, o lugar onde tu vai morar, enfim, tem sempre coisas interessantes ali, certo. né? O Monte Verde mesmo é um bairro assim mágico numa série de coisas, né? Primeiro pela própria dinâmica dele, né? Tem um shopping, inclusive, que assim, mal dizendo, né? Assim, mal comparando, mas a parte rica da cidade entra por um lado e a parte pobre pelo outro, Sim, é isso. né? É um shopping que divide público, né? De faixas De classe... de classe completamente diferentes, né? Isso, cara, é um negócio rico no sentido literal do termo, né? É rico porque mescla. E a vida é mescla. Exatamente. A vida não pode ser uma bolha. Ela tem que ter vivências diferentes. Sim, e o próprio bairro ali, ele te dá essa percepção, né? De gente simples que, né, te encontra com as pessoas e elas estão sempre dispostas a conversar, sempre dispostas a falar, enfim. Né? Eu acabei descobri até recentemente que sou vizinho do Anatólio Pedro Guimarães, que estava lá também Ah, ele tá morando lá, não sabia não? morando no mesmo condomínio que eu lá. Então, Legal. a gente, na verdade, por isso que eu te falo, eu acabo não andando tanto pela cidade quanto gostaria, né? Tá legal essa tua visão, né? Aproveitando esse gancho, eu sempre faço essa pergunta para os entrevistados. E a nossa cidade? Qual é a tua visão? Uma cidade que você, no início do ofício, lá nos anos 80, era uma, passou por mudanças, continua sofrendo transformações e vai, de uma certa forma, chegar a um patamar que vai ser uma das maiores cidades do Brasil. Qual é a tua visão sobre Floripa? Floripa, cara, é uma cidade que ela mantém aquela característica, assim, apesar do crescimento, ainda mantém uma característica mais provinciana, né? Ainda é um lugar onde as pessoas se conhecem, né? Ainda, mesmo sendo a capital. Isso, assim, a gente falando dessa trajetória, né, desses anos todos, tem uma coisa que a gente ainda não deixou de ver, né? Sim. Que é essa questão de aonde a gente vai tem alguém que Tem alguém. é conhecido. Tem alguém. Isso não é para capitais e grandes centros, não é uma questão, não é muito comum, né? Mas eu acho que Florianópolis, né, ainda vive um dilema que é como crescer, né? Como crescer no sentido de preservar o que tem de não é só de belo, mas História. de história, né? E ao mesmo tempo acolher as pessoas que cada vez mais olham para a cidade como um espaço que, enfim, parece objeto de desejo, né? Não, a Floripa é de todos, né? Com certeza, Essa é a com visão. certeza. Eu participo de uma confraria criada recentemente que chama-se Cosmo Floripa, Legal. né? Que é um Uhum. trocadilho, que nela existem manezinhos, mas existe uma gama gigante de pessoas que vieram de outros estados. Uhum. Muito bacana. A gente vai pensar a cidade. Isso. E, na verdade, não tem hoje, no mundo que a gente vive, não tem hoje um lugar que não possa se permitir, digamos assim, se diversificar. Sim. Não, Uma questão global? e é uma questão global, mas é também uma questão de que as pessoas têm hoje mais facilidade no sentido de buscar outras alternativas, né, para viver. E acho que nesse sentido, Florianópolis tem uma característica que atrai, né? E talvez seja um ponto interessante de, digamos, desenvolver, né, sua própria identidade, desde que mantenha uma característica de preservação, né, cultural, natural, enfim. Quando eu falo preservação cultural, não falo no sentido de digamos, manter exclusivamente um determinado tipo de cultura, né? Mas preservação no sentido de construir com essas novas, enfim, identidades, uma identidade própria, construir com as pessoas que vêm para cá. Luciano, para fechar, está preparado para a terceira idade?
Cara, eu sou obrigado, né? Porque eu já tô chegando nela, não tem jeito. Mas assim, a gente nunca tá preparado. A gente nunca tá preparado. E acho que, assim, eu espero manter essa característica que eu tenho, que é de não... assim, eu não me vejo como um aposentado, digamos, né? Vou parar de fazer alguma coisa, ou então viver, enfim, só para satisfazer os hobbies e coisas assim. Não, eu não vejo assim. Produzir. E manter o contato e o diálogo com esse processo de comunicação que está cada vez... É uma espiral, né? Um crescimento em espiral. E a gente já está nele. Não dá para parar. Não dá para parar. Luciano Bittencourt, jornalista, professor universitário, manezinho da ilha. Eternizamos a tua história antes da terceira idade. Daqui a anos fazemos de novo. Obrigado pela presença. Guardarei com carinho esse momento, cara. Muito obrigado pelo convite. Foi um prazer conversar contigo. E, assim, um papo bem descontraído, tranquilo, como tu tinha dito que ia ser, né? Aprendi contigo. Aprendi contigo lá atrás. Luciano Bittencourt aqui no Café e Prosa da TV Câmara, que tem a supervisão técnica de Tiago Veríssimo e a direção geral da jornalista Carla Silveira, outra ex-aluna também do Luciano Bittencourt. Um abraço e até a próxima.